Olá, pessoas da internet. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o momento histórico da novela O Cravo e a Rosa. A novela se passa nos anos 20, não nos atuais anos 20, nos anos 20 do século passado, a década de 1920, que também é conhecida como os Anos Loucos. A década de 20 do século passado foi marcada por grande desenvolvimento econômico como um movimento de rupturas em muitos aspectos da nossa sociedade. Na moda, as mulheres passaram a adquirir cabelos curtos, vestidos decotados e maquiagem pesada, como por exemplo as roupas de Catarina, que mostram bem essa fase. Também uma grande referência de moda dessa época é a estilista francesa Coco Chanel, que com seu cabelo curto, suas muitas joias compridas e seus vestidos amplos e mais confortáveis passaram a influenciar muito a moda da época, que refletiam um novo momento, onde a mulher passou a ter muito mais autoridade sobre seu corpo e também passou a ser muito mais independente, passou a poder votar, passou a poder trabalhar e passou a adquirir muitos direitos que antes eram considerados apenas dos homens. Foi nesse momento também que o feminismo começou a ganhar muita força e passou a ser um forte movimento dentro da sociedade. Isso é retratado dentro da novela, onde haviam duas personagens feministas que combatiam fortemente o forte machismo da época. Retratavam essa questão do feminismo. E o interessante retratado da novela é que elas se apaixonaram pelo mesmo homem, um homem que elas pensavam ser mudo e que era um coitado. E por ter pena dele, elas passavam a cuidar dele e a paparicá-lo. Mas, na verdade, esse homem estava enganando elas. Ele não era mudo, ele falava e trabalhava no jornal e era um jornalista. E, na verdade, ele estava enganando elas porque ele gostava de ser paparicado. E, no final da novela, elas descobriram isso e ficaram com muita raiva e largaram ele. Mas elas haviam se apaixonado muito por eles e acabaram voltando com ele e acabaram ficando juntos. E eu não me lembro exatamente o que aconteceu, porque ambas eram apaixonadas por ele, então eu não lembro se ele ficou com as duas, mas acho que não. Bom, enfim, se vocês sabem, por favor, deixem nos comentários. Também foi uma época de grande desenvolvimento tecnológico e econômico, pois depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado na década passada, os Estados Unidos estavam vivendo um forte movimento de crescimento econômico devido às produções que faziam para a guerra. E toda essa produção e esse otimismo continuou durante a década de 20. Então toda a economia mundial também estava sendo puxada para cima com todo esse crescimento econômico. Então era uma época de forte otimismo. E também o desenvolvimento tecnológico começou a acontecer de forma muito rápida. E os veículos passaram a ser um bem que não era mais das grandes elites, mas sim um bem que todas as pessoas pudessem ter, pelo menos até as de classe média, onde o veículo passou a ser muito mais popular e muito mais utilizado pela maioria da população. Um veículo básico custava cerca de $300, o que a classe média podia comprar, e a classe trabalhadora operária também passou a aumentar muito seu poder de consumo, pois isso era muito interessante para toda a nova sociedade industrial que estava desenvolvendo. Assim como uma população com maior poder de consumo, haveria muito mais pessoas consumindo e as grandes fábricas e a burguesia também passaria a lucrar muito mais, o que acabava sendo muito bom para todos. E isso também é mostrado na novela, onde boa parte da população tinha carro e estava se desenvolvendo. Até a população rural, que
da fazenda de Petrúquio estava crescendo muito, estava tendo bons frutos com relação a isso, estava vendendo muito queijos para essa nova sociedade que estava crescendo. O Charleston, o ritmo onde as pessoas balançavam muito as pernas e os braços para dançar, o que acabava fazendo com que a saia das mulheres acabassem subindo e mostrassem as pernas, passou a ser uma dança muito popular nessa época, assim como o jazz e outros estilos que antes eram considerados marginalizados passaram a ganhar destaque. Também o cinema passou a ser muito popular nessa época. Charles Chaplin passou a ser um grande referência nessa época de um grande ator. E muitas mudanças também aconteceram. O sorvete também passou a ser um alimento bastante consumido. Os rádios também passaram a ser muito utilizados e a grande maioria das pessoas já podiam ter em casa, o que não acontecia nas décadas passadas, pois era considerado um aparelho muito caro. Assim, a comunicação passou a ser muito mais simples e muito mais imediata. Assim, os anos 20 foram considerados os anos loucos porque refizeram a sociedade e foram muito revolucionários para a humanidade. Os anos 20 foram considerados loucos e exagerados, porém também foram considerados uma época muito feliz e muito promissora, assim como retrata a novela O Cravo e a Rosa. E também uma época de muita revolução tanto da economia quanto da indústria, quanto do modo de pensar e agir. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, deem like e se inscrevam no meu canal. Amo vocês!